Nesse vídeo você vai entender o porquê eu não consumo cafeína todos os dias. A gente vai falar aqui da teoria da cafeína e da parte científica da cafeína. Talvez você consiga entender por que vale a pena ter um consumo consciente da cafeína se você quiser aproveitar melhor os benefícios. Você gosta desse tipo de conteúdo? Não deixe de estar com a gente no nosso canal. Assine nosso canal que você vai ter conteúdo para ter uma vida melhor e ser melhor amanhã do que você é hoje. Cafeína 1,3,7-trimetilxantina é o palavrão que significa a cafeína. Não é o nosso objetivo desse vídeo, mas só para você entender o que a cafeína faz na nossa cachola. A cafeína, ela bloqueia uma sinalização importante no nosso cérebro. Então, imagina que você tem o seu cerebelo aqui, a medula, beleza. Dentro dessa estrutura, nós temos um sistema de comunicação, um sistema de aviso. Nós temos um sistema muito eficaz para você saber se tem que descansar, se tem que dormir. As células, elas sinalizam entre si. E nós temos uma molécula que chama-se adenosina, que é um neurotransmissor. Essa molécula, ela tem em várias áreas do nosso cérebro, em várias células do nosso cérebro, alguns receptores. Imagina que você tem uma célula aqui com os receptores. Não é bem assim, eu só estou fazendo esquema para vocês entenderem. Essa célula, imagina que essa célula é responsável por avisar outras células que você precisa dormir, você precisa descansar, você está cansado. Como ela vai avisar outras células? Quando você tem uma molécula que chama-se adenosina se ligando aqui. Essa adenosina se liga nessa célula, ativa essa corneta e ela vai avisar as suas células que precisa shutdown, vamos relaxar, vamos dormir, vamos descansar. Toda vez que a adenosina se liga aqui, essa célula é avisada que você precisa baixar seu metabolismo, vamos diminuir a nossa atividade cerebral, começar a aumentar a onda alfa, vamos ficar cansado, vamos bocejar, olho lacrimejando e você começa a entrar num estado de mais relaxamento. Toda vez que a adenosina se ligar aqui, isso acontece. O que a cafeína faz? A cafeína, ao invés de deixar a adenosina se ligar aqui, a cafeína ela bloqueia isso. A cafeína ela faz isso aqui, ela não deixa essa molécula se ligar onde ela tinha que se ligar. A adenosina não consegue agir, não consegue avisar o corneteiro que você está cansado. A cafeína ela não te dá energia. Ela simplesmente apaga a célula corneteira para deixar de te avisar que você precisa descansar, que você está cansado, que você está bocejando. Então a cafeína ela impede essa sinalização. Além do bloqueio da adenosina, a cafeína faz outras consequências no nosso corpo. A cafeína ela pode trabalhar no sistema dopaminérgico, estimulando a dopamina. A cafeína pode interferir e estimular também a nossa acetilcolina. São todos neurotransmissores, mensageiros aí dos nossos neurônios, nossa alquimia. A cafeína também estimula, pode ter interferência na sua serotonina, pode ter interferência sim, em altas doses até na sua noradrenalina. Então, senhores, a cafeína pode ter uma ação muito importante na sua alquimia. Quando a cafeína estimula a sua alquimia, você precisa entender o que realmente a cafeína pode te ajudar ou não te ajudar na prática, no dia a dia. E aí vamos pegar disso tudo que a cafeína faz, nesses receptores aqui que nós chamamos de receptores de adenosina A1. Temos vários receptores também, por exemplo, A2A, que a cafeína também bloqueia. O A1 e o A2A são os mais importantes que a cafeína bloqueia. O A2A é um dos mais responsáveis pelas mudanças que a cafeína traz no nosso humor. A gente melhora nosso humor. O A1 estimula muito a nossa questão do sono, você não sente tanto sono. Então nós temos vários tipos desses receptores, eu simplifiquei para vocês entenderem. Mas vamos olhar para uma molécula muito preciosa aqui, que é essa molécula aqui, que é a dopamina. Por quê? Se você toma cafeína todo dia, muito da cafeína, do que você quer consumir, do seu vício na cafeína, está ligado com a sua dopamina e principalmente com a sua sensação de bem-estar e recompensa quando você toma o café. E aí vamos pegar duas situações aqui. Imagina aqui a situação de cima é o virgem. O que é o virgem? A pessoa que usa cafeína com consciência, não usa todos os dias. Aqui embaixo vamos colocar o usuário crônico, o macaco velho da cafeína. Vamos primeiro pensar o que acontece quando você toma cafeína e você nunca toma café. Você nunca toma. O que acontece quando você toma café com a sua dopamina? Então vamos imaginar que essa pessoa virgem de cafeína, ela tem um nível de dopamina basal. Dopamina basal. Quando ela toma cafeína, o que acontece com essa dopamina? Bum, pico. Ela faz um pico de dopamina. Bum, subiu. Ela tomou café aqui. Aqui tem um cafezinho. Ela tomou o cafezinho e teve um pico de dopamina. Bum, explodiu a dopamina.
Quando ela tem esse pico de dopamina, o que acontece com ela? Pô, vamos estudar, vamos render, vamos ralar, eu quero fazer tudo, quero fazer acontecer aquilo lá que eu não alcancei ainda, vamos fazer meta, vamos trabalhar, né? E ela ficou o dia inteiro pilhada. A cafeína demora aí entre 20 minutos até 1 hora, mais ou menos, 1 hora e pouco, para ser absorvida completamente, para ter um bom efeito de ação, um pico plasmático aí de quase 40 minutos, 45 minutos, e ela pode demorar uma meia vida para cair metade da dose no sangue dela, pode ser até 6, 8 horas, depende da metabolização. Tem algumas pessoas que a meia vida da cafeína pode demorar 12 horas e outras pessoas pode demorar um pouco menos do que isso. Quando ela tomou esse cafezinho, deu mais ou menos meia hora, começou a subir a dopamina, e isso pode durar 6, 8, até 12 horas, esse pico de dopamina. Aí depois disso essa dopamina caiu de novo. Quando deu esse pico de dopamina, o que acontece? Essa pessoa ficou super produtiva aqui. Isso aqui impacta na produtividade total, porque ela tem muito mais dopamina do que era o basal. Quando essa pessoa toma essa cafeína, bum, acendeu tudo, brilho, maravilha, aconteceu. O que acontece agora com o usuário crônico de cafeína? O usuário crônico de cafeína, ele não tem a mesma resposta. Por quê? Vamos imaginar o mesmo nível basal de dopamina que ele está acostumado. Só que esse usuário crônico, quando ele não toma cafeína, a dopamina dele estava aqui embaixo. Por quê? O organismo já entendeu que todo dia ele dá um suporte, ele dá um empurrãozinho nessa dopamina. Então o organismo dele se adaptou para essa situação. O que acontece? Toda vez que ele toma o café, ao invés dele dar um pico, ele só chega no nível basal dele. E aí chegando no nível basal com o café. Acabou o efeito do café, ele volta a ter pouca dopamina, porque o corpo dele já está esperando esse pico. Ele não tem um aumento muito grande. Se ele tem um aumento, é um aumento bem pequeno, bem próximo do nível basal. Tanto é que o usuário crônico, ele não sente tanta agitação. Fala, não, eu tomo café, fico normal. Isso não significa que a cafeína não impacte no sono desse cidadão. Impacta mesmo assim, porém ele não tem um estímulo de dopamina tão grande, porque ou ele vai para o basal, ou ele fica pouco acima do basal, e a cafeína crônica faz com que a dopamina basal dele esteja baixa e ele precise do café para ele ter esse nível aqui de satisfação de dopamina. Então, senhores, é por isso que eu não uso a cafeína todos os dias, porque eu quero ter esse pico, eu quero ter esse brilhantismo, essa motivação. O dia que eu precisar, eu quero ter o que eu chamo de crédito com a cafeína. Isso aqui é igual a o crédito com a cafeína. Se você quer ter crédito com a cafeína, use de uma forma consciente. Qual é a forma consciente? Você demora em média de 7 até 15 dias para sair daqui e voltar para lá. Para você virar de novo um virgem de cafeína, para você baixar de novo os seus receptores, a saturação dos seus receptores de adenosina, para você fazer com que o seu metabolismo volte para o metabolismo basal da dopamina, você demora de 7 a 15 dias sem cafeína, um detox de cafeína, para que você volte a ser virgem de novo. Então, se você é um usuário crônico de cafeína, você pode se tornar um usuário virgem de cafeína em pouco tempo. Se você já virou um virgem de novo, o ideal é que você use dia sim e pelo menos 48 horas não. Aí você não tem tanto risco de cair aqui. Tem pessoas que podem usar dia sim, um dia não, dia sim, um dia não. Tem pessoas que tem que usar o dia sim, 2 dias não, para você manter esse crédito com a cafeína, e assim você consegue ter o brilhantismo da cafeína quando você precisar dela. Gosta de entender o nosso corpo para você usar todos os stackzinhos da natureza e as práticas, você ser melhor amanhã do que você é hoje. Não deixe de estar com a gente aqui no nosso canal. Espero o comentário de vocês com o teste da virgindade da cafeína e mantendo o seu crédito com esse stack poderosíssimo da natureza. Obrigado.